A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a companhia de Deus Espírito Santo estejam com todos nós, agora e para todos sempre. Amém. Podem sentar. Queridos irmãos e irmãs na fé em Jesus, prezados congregados, estimados visitantes, queridos também que nos acompanham nas nossas transmissões pelas redes sociais, e de modo especial saudando os nossos irmãos de longe e também aqueles da congregação de Nova Odessa, que pertence à nossa paróquia. Em nome do Pão da Vida, Jesus Cristo, saúdo a todos. Dia dos Pais. Aproveitando o ensejo desta celebração, hoje nós queremos refletir sobre o lar, a família, ou melhor ainda dizendo, o lar de uma família cristã. No conceito bíblico, o homem é o primeiro responsável pela família, conforme o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, capítulo 5. Então, nada mais justo e nada mais apropriado do que ocuparmos estes momentos aqui na igreja, como cristãos, para refletir sobre o lar. E de imediato nós vamos afirmar que o alicerce sobre o qual deve estar edificado um lar cristão, com certeza é Deus, o Pai de todos nós. O Salmo 127, versículo 1 diz assim: se o Senhor Deus não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. E conforme nós acompanhamos há pouco as palavras do Salmo 128, lidas pelo pastor Mateus, eu destaco os primeiros 4 versículos, que dizem assim: feliz aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. Se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Você será feliz e tudo dará certo para você. Em casa, sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da tua mesa, os seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor certamente será abençoado assim. Que lindas essas palavras. Que edificantes estes para uma família cristã escutar, usufruir e cumprir. Portanto, imbuídos de todo este amor divino, certamente haverá felicidade entre um casal que constantemente se lembra de que a vida de cada um pertence ao outro, e a vida de ambos pertence a Deus. No entanto, algo preocupante e temível acontece com os nossos lares de hoje. O matrimônio, conforme o conceito bíblico perante uma grande multidão nesse mundo, parece que já perdeu o sentido de ser uma união duradoura e feliz. Problemas e, ultimamente, pressões contemporâneas, o próprio isolamento social e muitos outros fatores parece que estão destruindo os lares e desintegrando famílias.
Segundo informações do Conselho Federal do Colégio Notarial do Brasil, CNB, o segundo semestre de 2020 teve um recorde de dissoluções matrimoniais. 43 mil registros. E pasmem, meus irmãos e irmãs, nos 5 primeiros meses deste ano, 2021, já foram registradas mais de 30 mil separações. Perante esta triste realidade, e diante destes números estatísticos, pergunta: o que é um lar? Seria apenas um telhado para servir de abrigo das chuvas, do sol e do frio? O que é um lar? Seria apenas um lugar onde as pessoas entram para dormir e usar o banheiro? Seria apenas um local onde muitos têm pressa para sair e retardam a sua hora para voltar? O que é um lar? Será apenas uma casa onde habitam pessoas que mal se cumprimentam e que se suportam com dificuldade? O que é um lar? Apenas um piso frio ou mesmo entapetado para manter um grupo de pessoas que rejeita a família constituída por homem e mulher, pai e mãe, mas que durante milhares e milhares de anos fizeram a própria história humana acontecer. Casa e lar seria a mesma coisa? Afinal, o que é um lar? Alguém respondeu assim: lar é quando esse espaço físico é preenchido por sentimentos, sensações, momentos, vida pulsante, histórias, memórias, desejos, afetos, rotina, estilo de vida, acervo pessoal. Quando impregnamos as paredes das casas com a nossa energia e transformamos algo frio e sem vida em algo com significado verdadeiro, com alma, a alma de quem mora ali. É linda essa definição. Sem dúvida alguma, é muito bonita. Mas agora a nossa pergunta acho que teria que ser dirigida da seguinte forma: como é o lar de uma família cristã? O que o prezado ouvinte responderia a essa pergunta? O que os nossos acompanhantes nas transmissões, em suas casas, comentariam com a sua família agora? Uma resposta para essa pergunta: como é o lar de uma família cristã? Talvez nós teríamos dificuldade de definir com poucas palavras algo tão sublime e magnífico. Uma família, um lar e, sobretudo, um lar cristão. Mas vamos tentar em algumas frases. O lar de uma família cristã é onde o pão da vida, Jesus Cristo, sempre será o convidado especial. O lar de uma família cristã é o calor dos corações de uma esposa e de um marido que conservam nos seus olhos felicidade e alegria e que expressam em suas atitudes e comportamentos o amor, a bondade, a lealdade, o respeito,
e o companheirismo. O lar de uma família cristã, na verdade, é a primeira escola e a primeira igreja onde as crianças aprendem o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é gentil. O lar de uma família cristã é onde o pai e a mãe são respeitados e amados por seus filhos e onde as crianças são queridamente educadas com disciplina e profundo amor da parte de seus progenitores. O lar de uma família cristã é onde há construção de valores, de princípios éticos e morais. O lar de uma família cristã é compartilhada e usufruída por todos as tristezas, as dores, a solidão, as ansiedades e os medos. E estes então são suavizados pelo apoio de cada um. O lar de uma família cristã é onde os bens materiais, embora necessários, não são mais significativos do que o amor, a fé, a bondade, o respeito e a união. O lar de uma família cristã, como já dizia o nosso saudoso pastor Ernesto Augusto Heine, nas suas mensagens de celebração matrimonial, ele sempre acrescentava esta frase: é onde até a chaleira sobre o fogão assobia e canta de felicidade. Como cristãos, nós devemos saber e nós devemos sempre lembrar que Deus, ao realizar a primeira união matrimonial e assim fundar o lar, Ele estabeleceu certas responsabilidades que cabem aos diversos membros da família. E a Bíblia Sagrada, ela nos dá essas preciosas instruções para a edificação de um matrimônio vitalício e a constituição de um lar feliz e de uma família abençoada, como o pastor Mateus já indicou-nos no início da liturgia do nosso culto de hoje. No entanto, o que acho que tem prejudicado os lares contemporâneos é que a sociedade, de uma maneira geral, menospreza os princípios bíblicos concernentes ao casamento e à família. E, infelizmente, este comportamento secularizado por multidões, às vezes afetam também os próprios ambientes cristãos. E Satanás, sem dúvida alguma, é o nosso maior inimigo. Pois não há nada de bom, especialmente na vida de nós cristãos, que o diabo não queira atacar, destruir, aniquilar, causando-nos prejuízos, desilusões, incertezas e infelicidade. E o casamento não forma uma exceção. E dentre muitos outros, há um grande trunfo, infelizmente, a favor do diabo, que é o egoísmo humano. Fruto da nossa natureza pecadora e de um mundo mau e influenciador. E daí acontece que muitos nubentes iniciam muitas vezes a sua vida de casados com aquela ideia fixa de que o seu cônjuge existe para preencher um único objetivo: torná-lo feliz. A noiva exige que o noivo o torne feliz e vice-versa. Mas o problema se agrava porque cada um pensa exclusivamente na sua felicidade e muitas vezes não está preparado e muito menos disposto e pronto
a doar-se, sim, a doar-se pela felicidade do outro. Esse é o cúmulo do egoísmo. E é justamente o oposto ao que nos diz aquele belo hino de amor, do amor cristão, exposto de uma maneira preciosa pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 13. Quem ama é paciente. Quem ama é bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso e nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta, não fica irritado, nem guarda mágoas. E assim por diante. Leiam de vez em quando este capítulo de 1 Coríntios 13. Mas há muitos outros inimigos do lar. Muitos outros também contribuem para privar as famílias de uma verdadeira harmonia e felicidade. São os vícios doentios, o ciúme exacerbado, a infidelidade, a mentira, a negligência de interesses comuns e muito a ausência de diálogo com Deus em oração e a ausência de diálogo de um cônjuge para com o outro. Todos estes são verdadeiros monstros que, se não forem devidamente adestrados, eles se tornarão bananas de dinamite armadas para detonar a felicidade de um lar e para anular os anelos de uma união cristã, sadia e vitalícia. Meus queridos ouvintes, estas questões todas e estas situações todas, elas devem preocupar seriamente a todos nós e principalmente nós, famílias cristãs. O matrimônio é uma instituição divina. Foi instituído por Deus lá no Jardim do Éden. E a presença do pão da vida, Jesus Cristo, no casamento de Caná da Galileia, tem sido para sempre uma bênção para cada matrimônio realizado. E tem santificado o lar como uma instituição ordenada por Deus. Obviamente, todos nós sabemos, os casais cristãos não estão isentos de problemas. São pecadores também. Inclusive, não estão livres de enfrentar separações e divórcios. Porém, quando isto infelizmente ocorre, cada caso deve ser tratado com extremo amor fraternal. E os protagonistas devem se comportar com humildade diante de Deus, buscando a tolerância divina e rogando sinceramente, em nome de Jesus, o Salvador, por perdão pela quebra de um juramento. Estas reflexões devem servir como um alerta para todas aquelas famílias que se preocupam realmente e desejam andar sempre nos caminhos do Senhor, conforme aconselha o salmista. Sirva também de motivação aos pais e aos filhos, aos solteiros e casados, a continuar refletindo sobre os princípios de Deus estabelecidos nas Escrituras Sagradas, acerca da verdadeira felicidade num lar cristão. E que todos os lares e todas as famílias aqui representadas pela participação de cada um de nós, seja presencial ou virtualmente, permaneçam firmes, sim, permaneçam firmes e unidos na fé e no amor de Cristo Jesus. Pois se Jesus for o hóspede principal em cada lar, sem sombra de dúvida, o verdadeiro amor
perdurará para todos os componentes. Queridos ouvintes, a família realmente é uma dádiva preciosa de nosso Pai Celestial. Então, não nos deixemos levar pelas vaidades do mundo. Observa-se, infelizmente, que muitos vivem a vida inteira buscando uma casa, mas esquecem-se de edificar um lar. Que jamais seja este o nosso caso, mas que nós todos saibamos valorizar cada vez mais e mais a nossa família, que é um presente divino que nos permite ter momentos do céu aqui na terra. Sigamos todos, então, firmados no amor de Cristo e com sua constante presença nos sintamos fortes e estruturados para suportar bons e maus momentos. E assim, então, também propagaremos o segredo de um lar feliz e abençoado. E queridos pais agora, queridos pais, entre os quais eu também me incluo, como cabeças da família, lutemos bravamente para construir um lar cristão e zelar por ele. A presença de Deus no seio de uma família é de real importância para uma felicidade duradoura e eterna. A prioridade absoluta, a fim de que a família possa manter o amor, a unidade e atitudes corretas, não depende das condições econômicas ou da capacidade humana em administrá-la, mas sim depende do ensinamento dos princípios fundamentais bíblicos e do alicerce certo, que é Jesus, o pão da vida, o nosso Salvador. Então, queridos, com este firme propósito e sob a ajuda e o poder do Espírito Santo, eu desejo a todos os papais e seus familiares um feliz e abençoado Dia dos Pais. Amém. E a paz de Deus, que excede todo humano entendimento, guarde os nossos corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém.